noite. Estamos mais uma vez aqui juntos para adorar ao Senhor e aprender mais sobre quem Ele é, aumentar nossa comunhão com Ele para desfrutar da presença dEle. Amém? Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, Deus, pela paz que o Senhor tem nos dado todos os dias, pela presença do Espírito Santo que tem acalentado o nosso coração sobre cada circunstância que a vida tem nos proporcionado. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, queremos a Tua presença sempre em nossas vidas. Nós Te adoramos, Te damos a liberdade para que o Senhor possa trabalhar dentro de nós e nos transformar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tu tens a liberdade de fazer em nosso coração, em nossas vidas, o que o Senhor quiser. Aleluias. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender com muita clareza é que primeiro Ele nos amou. Ele nos deu o amor dEle através de Jesus. Depois é que nós amamos Ele. O amor dEle é completo. E o nosso. Tudo que nós precisamos é retribuir para Deus o amor com a mesma força, com a mesma vontade com o qual Ele nos amou. Nós pensamos como, né? Ele pode nos amar mesmo nós sendo tão pecadores. Mas Ele tem nos amado com um amor tão grande, um amor tão imenso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pelos Teus braços abertos, sempre disposto a receber o Filho que tenha abandonado a casa do Pai. Eu corro, Senhor, para a Tua presença, para Te abraçar, para estar contigo, porque eu Te amo. Eu quero a Tua presença cada vez mais. Mesmo com as falhas, mesmo com as deformidades, ainda assim o Senhor tem me abraçado com Teus braços de amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E eu Te adoro. Te adoro, Te adoro, Te adoro. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Uma das coisas que nós precisamos aprender de Deus é que Ele está sempre disposto a nos perdoar. Deus é um Deus de perdão. Talvez isso seja um clichê para alguns e para outros seja algo tão simples. Mas quando a gente entende e reconhece o quão pecador nós somos e como Ele nos aceita, como nós somos perdoados por Ele. Só sabe o valor do perdão quem é perdoado. Deus sabe porque o valor vem dEle, porque o perdão vem dEle, porque o amor é dEle. Mas nós, que somos pecadores, que temos cometido pecados, nós entendemos o valor do perdão quando nós entendemos a nossa falha, o que nós merecíamos, e mesmo assim Ele nos ama. Essa canção agora fala daquela mulher que derramou o vaso aos pés de Jesus. Ela derramou tudo que ela tinha. Ela
derramou o coração dela, a vida, e enxugou os pés com os próprios cabelos. Ela reconheceu, ela se humilhou, ela se rebaixou diante do Senhor. Ela se rendeu. E ela saiu purificada. Aquela mulher pecadora. A mulher que é descrita como uma prostituta. Ela saiu perdoada porque ela reconheceu a falha dela. Ela reconheceu quem ela era. E o perdão de Deus alcançou o coração dela. Porque ela se esvaziou de todas as sujeiras que ela tinha. E Deus pôde encher ela com a graça. Nós nos rendemos, Senhor. Aos teus pés, Senhor. É o melhor lugar onde podemos estar. Até porque nós não ficamos lá para sempre. Nos rendemos aos teus pés. Mas o Senhor nos pega pela mão e nos coloca no colo. E aí nós encontramos o conforto, a paz que só o Senhor pode nos ofertar. Sim, nós nos rendemos ao Senhor. Derramamos todo o nosso coração, tudo que tem de mais valor em nosso coração, nós derramamos na Tua presença. Não importa o preço, porque preço maior o Senhor pagou daquela cruz. E nós entregamos as nossas vidas aos Teus pés. Nos rendemos a Ti com todo o nosso coração. Nós rejeitamos o mundo, rejeitamos as nossas vontades, rejeitamos todas as tentações que o mundo nos oferece. O que nós queremos é a Tua presença, porque ela vale mais, ela vale uma eternidade contigo. Vale muito mais. E nós te adoramos, te adoramos, sim, amado, amado, amado. Nós te adoramos. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Podemos sentir a Tua presença, o Teu afago. Te amo. Eu te amo mais que todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigado por você fazer parte conosco desse momento de adoração a Deus. Aqui, tá bom? Muito obrigado por você fazer parte desse momento na presença do Senhor conosco. É muito importante e muito bom ter você conosco, participando aqui ou online. E o desejo do nosso coração, o nosso interesse, é que você possa aprender com Deus. Você possa desenvolver o interesse por mergulhar nele, de verdade. Conhecê-lo mais e mais. Para que você possa fugir, para que você possa escapar. A verdade é essa. Escapar das concupiscências, do pecado, das coisas que o mundo tem oferecido. E às vezes nós pensamos que esse mundo de hoje ele é diferente, é um mundo cheio de muitas coisas. Esse mundo moderno que a gente vive hoje, ou esse mundo pós-moderno, você já teve a vontade de pensar assim, se eu vivesse nos anos 60, a vida seria melhor, seria mais tranquila? Se eu vivesse nos anos 50, aquilo é que é época. Mas se eu vivesse na era medieval, se eu tivesse nascido nos dias de Jesus, eu teria corrido atrás dele por toda a Galileia. Será? Eu já pensei assim uma época, e aí quando eu comecei a conhecer o meu coração, às vezes eu acho que se eu tivesse lá, naquele momento da mulher adúltera, talvez eu fosse um daqueles que tivesse com as pedras nas mãos. Porque a graça não tinha chegado até eles, então eu também não tenho como julgá-los. Mas hoje nós estamos em um mundo em que a graça ela já alcançou, ela já permeou por vários anos, ela já passou por vários homens e por várias situações. E aí nós pensamos hoje em que mundo nós vivemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo de hoje não é diferente dos outros. Ele é o mesmo mundo. Sabe por quê? Porque o homem é o mesmo. Ainda que hoje nós tenhamos muita tecnologia, muitas coisas que têm nos envolvido, muitas novidades, cada dia é uma coisa nova. Ainda que hoje nós estejamos interligados com muito mais facilidade pela internet, que seja mais fácil nos comunicarmos, mas o coração do homem é o mesmo. O meu coração, o seu coração, o coração das pessoas que estão no mundo, ele é o mesmo. Então, a pergunta que eu coloquei aí foi: em que mundo nós vivemos? E hoje só tem dois mundos para se viver, assim como sempre foi. Um mundo onde Deus é o Senhor e que o nosso coração depende dele, e um mundo onde jaz no maligno. E lá no começo, os homens eles começaram uma época a viver um período que está muito semelhante àquilo que é o período hoje. Em período onde a humanidade parece que é uma só. Hoje no mundo, qualquer pessoa do mundo pode acessar essa transmissão. Mas se uma pessoa da Europa abrir essa live, ela não vai conseguir entender porque você está falando português, lá ele pode estar falando alemão, russo ou
chinês na Ásia ou qualquer outra coisa desse sentido. Mas aí já tem recursos para traduzir isso, você pode colocar legenda, você pode fazer várias coisas, você pode entender a mensagem que eu estou falando aqui. O mundo de repente ele ficou pequeno. E as pessoas elas têm o controle das suas vidas, das situações, e as pessoas elas querem cada vez mais se tornarem grandes e fortes e dominar sobre as coisas da terra. E você pensa assim, onde é que esse mundo vai parar? E se eu disser para você que isso já aconteceu? Sabe por quê? Porque o coração do homem é o mesmo. E nós vamos lá para trás. Lá para o livro de Gênesis. Gênesis 10. Abra sua Bíblia em Gênesis 10. Gênesis fica um pouquinho antes do Apocalipse. Como para Deus o tempo, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então dentro do Apocalipse é só algumas páginas. Gênesis 10. E aqui fala as gerações dos filhos de Noé. A gente sabe que Deus criou o mundo se corrompeu. Depois que o mundo se corrompeu, veio o dilúvio. Deus ia dizer, não, vou acabar com esse homem porque o coração do homem é mau. E aí então Deus achou graça em Noé. E Deus falou, Noé, por causa de você, vou salvar você, sua família, seus filhos, suas noras, não vou destruir o mundo. E aí então Noé recomeça a civilização. E aqui tem as gerações de Noé. Os filhos de Noé, que foram Sem, Cam e Jafé, que foram os que saíram da arca. E diz aqui no versículo 1, e nasceram-lhe outros filhos depois do dilúvio. No versículo 8, ele começa a falar genealogias de como começaram ali as nações. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso sobre a terra. Nimrod foi o primeiro a começar a organizar as sociedades aqui, pela Bíblia. Ele começou a se colocar numa condição de superior. Começou a ser poderoso. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se o ditado, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Aí você passa para o capítulo 11 e diz assim, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, onde quem mandava era Nimrod. E ali habitaram. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. O betume é o piche. Eles misturavam com a terra e dava para fazer as construções. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebre, e o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens, a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor então disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo o mal que intentam fazer. Vamos descer, confundir ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Certamente o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se isso Torre de Babel, porque ali confundiu o Senhor a sua linguagem e toda a terra. Dali o Senhor dispersou por sobre toda a superfície da terra. O homem tinha só uma linguagem, todos se entendiam.
E eles se comunicaram e eles conseguiram chegar a um acordo e disseram assim: nós vamos ser os maiorais aqui, não precisamos de ninguém. Vamos edificar o nosso nome. Nimrod, que era um poderoso caçador, um homem que tinha poder de dominar sobre os outros, pode-se dizer um estadista, um líder, um homem que conseguiu agregar todos no só canto e falou assim: nós vamos aqui fazer o nosso nome. Nós vamos aqui então ser grandes, nós vamos ser os maiorais, nós vamos ser os mais poderosos. Vamos comprar bitcoins e vamos ser os mais ricos de todos. Vamos construir um império. E Deus falou: não, não é o momento ainda. Espalhou-os sobre a terra, dividiu-os, as nações começaram a ser criadas. Daí veio Abraão. De Abraão veio Moisés, de Moisés veio a terra prometida, e veio Davi, e veio Jesus, e veio a graça. Estou resumindo bastante. E da graça veio o Espírito Santo, e veio nós, os dias atuais. O que é que nós vemos hoje? Os homens se reunindo em uma só linguagem e dizendo assim: vamos ser grandes. Vamos edificar uma torre que nos leve até a Lua. Vamos fazer um foguete que nos leve a Marte. Vamos edificar e vamos crescer o nosso nome. Vamos nos unir, vamos estabelecer uma linguagem só, vamos colocar uma língua só nesse país, nesse planeta. E não tem como fugir disso, sabe por quê? Porque esse é o coração do homem. Esse é o coração do homem, é isso que ele tenta, ser independente de Deus. E aí hoje, nesse mundo que nós estamos, nós temos dois mundos. Nós temos um mundo onde os homens estão se organizando e vão se organizar cada vez mais para edificar para si torres poderosas e crescerem o seu nome. E esse é o mundo moderno que nós estamos vivendo hoje. Eu digo para vocês, a tendência dele é chegar ao mesmo nível que chegou em Babel. Ainda que para isso tenha passado, sei lá, 10 mil anos, 20 mil anos. Só calculando, esqueci agora para ver na teologia quanto tempo de a Torre de Babel até nós hoje. Mas é por aí. Creio que é mais de 10 mil anos. O tempo que eles chegaram nesse lugar para se organizar, e aí vai chegar o momento que Deus vai pegar e dizer assim: olha, chegou. Chegou o momento em que eu vou novamente descer sobre a terra, só que dessa vez vai ser em definitivo. Dessa vez vai ser de uma vez por todas. Porque oportunidades foram dadas para que o homem decida se ele quer andar com Deus ou se ele quer viver sob a sua própria vaidade. Babel está sendo reerguida no mundo, mas o reino de Deus está aí. Assim como nessa época, porque na época de Noé, Noé foi um homem diferenciado, achou o Senhor graça em Noé. E Jesus falou assim: assim como foram nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, ou seja, o mundo era o mesmo. Na história, na antropologia, a gente pode entender que existia um homem que pensava de um jeito, pensava de outro, um homem que não sabia ler, o homem que aprendeu a ler, o homem que não sabia a roda, depois ele descobriu a roda. E aí na história tem esses tempos, mas pela... Desculpem. Pela palavra, por aquilo que o Espírito Santo mostra no nosso coração, de Adão até hoje, o coração do homem é o mesmo. E desde Adão, desde o dia que ele saiu do Éden, a criação, ela tem gemido e sofrido com o pecado. E quando eu falo criação, eu falo a terra mesmo, tudo que envolve. Porque nem espinheiro, nem erva daninha existia antes do pecado.
Porque a Terra sofreu a consequência do pecado, todo o planeta. E hoje nós estamos aí caminhando para o fim. Só que o coração do homem é sempre o mesmo, sempre procurando uma independência de Deus, sempre procurando ser grande, sempre procurando subir acima das estrelas, sempre com o mesmo sentimento que havia no coração de Lúcifer. E aí nós falamos dos homens grandes, daqueles poderosos como tem hoje, homens que têm aí seus bilhões, assim como era Nimrod, mas a humanidade estava indo por esse caminho. E assim como foi na época de Babel, Deus levantou alguém que pudesse andar na graça. E hoje Deus levanta pessoas. E quando eu falo levanta, não quer dizer que você vai ser grande ou poderoso. Deus levanta dentro de você um entendimento. Deus constrói dentro de você um reino, um paraíso, um Éden, para que você entenda que o mundo jaz no maligno. Em que mundo nós estamos hoje? Em que mundo nós vivemos? Nós podemos viver num mundo dominado pelo homem, dominado pelo mal, dominado pelo pecado, que geme e sofre e que está condenado. Nós podemos sair do império das trevas e viver, habitar no reino do Filho do seu amor. Nós precisamos sair, desligar. Mas como é que a gente faz isso? Eu vou viver feito um eremita no meio do mato? Não. O que domina o seu coração? O que cativa você? A que você se sujeita? Paulo ele descreve isso em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Em Romanos 8, Paulo descreve isso para nós. Romanos 8, 18. Quando Paulo começa a descrever sobre a graça do Espírito, Romanos 8, 2 ele fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele está dizendo assim, são duas leis que regem o mundo. São duas condições que estão aqui no nosso tempo. Existe a lei do pecado e da morte que domina sobre o mundo, que se fez presente no tempo de Noé, que se fez presente no tempo de Babel, que se faz presente hoje. E tem a lei do Espírito da vida que tem sido apresentado desde que Jesus morreu naquela cruz. E ele fala aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não precisa mais ser dependente desse pecado. E aí no 18 ele fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E quando ele fala aqui a glória a ser revelada em nós, ele não está falando só da salvação, da vida eterna. Ele está falando que o sofrimento do tempo presente, eles não podem ser comparados à glória que é revelada a nós na medida que nós mergulhamos numa vida em Deus. O sofrimento que nós podemos ter, eles são ínfimos comparados à glória que o Espírito Santo tem colocado, quer colocar, quer manifestar dentro de cada um de nós. Não só lá, mas aqui também. Por isso que ele fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, aqueles que não estão no reino, eles gemem e sofrem. O mundo está aí envolto na vaidade, o mundo está envolto no pecado, o mundo sempre vai ser mundo. Mas aqueles que têm andado na graça, têm andado no caminho melhor. E a criação, o mundo, o pecado, ele geme e sofre, aguardando que os filhos de Deus venham se manifestar com essa graça. E nós somos os filhos de Deus. E como é que nós nos manifestamos? Nós nos manifestamos quando nós começamos a andar numa vida espiritual, no nosso dia a dia, e os frutos espirituais eles começam a se manifestar em nós.
Amor, perdão, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que faz com que as pessoas entendam que eles estão perdidos com seus prazeres, concupiscências e pecado. Quando você anda numa felicidade, numa graça em Deus, numa tranquilidade, e as pessoas estão perdidas no álcool, nas drogas, nos vícios, na ganância, na avareza, é a manifestação do poder de Deus em nós, através dos frutos espirituais, que vai fazer com que eles percebam. Porque você só sabe que é trevas quando a luz aparece. Enquanto não tem luz, as trevas não sabem diferenciar o que é trevas. Está todo mundo no escuro. Mas quando a luz de Jesus ela brilha em nós, através de uma prática, de uma vida espiritual, aí aqueles que estão nas trevas poderão enxergar em nós. Isso. Jesus, quando andou na terra, ele foi luz. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem vier até mim não andará em trevas. Todos foram? Não. Todos virão? Não. Mas nós estamos na luz. Você precisa estar na luz. Eu preciso andar nessa luz. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Toda a criação, ela está sujeita à vaidade. O que teve lá em Nimrod quando ele foi fazer uma torre que chegasse ao céu? Vaidade. Sempre a vaidade. Eu sou, eu posso, eu consigo. A vaidade não é só o fato de você ser o cara mais rico do mundo, ou um dos mais ricos do mundo, ou você ser milionário, ou você... Tem gente que é vaidoso com coisa pouca. Porque a vaidade não tem a ver com quantidade de coisas que você tem. A vaidade é uma condição do coração. A vaidade é quando você se acha autossuficiente. A vaidade é quando você acha que não precisa de Deus. A vaidade é quando você quer caminhar com o próprio braço, fazer as coisas por si. Eu posso, eu consigo, eu me esforcei, eu sou o bom, eu sou o cara. E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Não é o homem que confia no homem. É maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Fala, eu consigo, e diz no seu coração, eu consigo, eu posso, vou subir até o céu, vou fazer uma torre, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, pelo meu esforço eu vou conseguir as coisas. Ah, mas você não deve se esforçar para conseguir as coisas? Primeiro você deve buscar a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, Ele nos direciona aquilo que nós precisamos fazer. E porque quando nós buscamos a presença de Deus, Ele tira de nós as vaidades. Isso é muito bom porque muitas vezes tem coisas que nós queremos muito, 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 e nós nos esforçamos para isso, nós lutamos e nós tentamos de alguma forma conseguir, e nós ficamos frustrados, e ficamos estressados, e ficamos ansiosos. E aí quando nós entramos na presença de Deus, Ele não nos dá aquilo, Ele tira de nós a vontade. E nós ficamos em paz. Porque andar em Deus não é só Ele nos dar as coisas, é Ele também tirar de nós a vontade de coisas às quais nós ficamos ansiosos no mundo de hoje, que nós não precisamos. Ou que não é o momento. Quantas vezes eu quis determinada coisa e eu orei a Deus para querer aquilo, e orei, jejuei. Uma vez o pastor disse, não, porque Deus me abençoou com uma pajeiro. Foram uma semana de jejum e oração trancado no quarto. E Deus então me abençoou com essa pajeiro. O cara passou uma semana orando e jejuando por causa de uma pajeiro. Ou seja, ele passou uma semana orando em línguas, trancado no quarto por causa de um carro. Eu imagino ele lá o tempo todo com o coração dele ali orando e pensando como estabelecer a fé no coração dele para ter aquele carro. E o Espírito Santo trancado no quarto com ele, olhando para a cara dele e dizendo assim, você está fazendo esse esforço todo por causa de um carro e eu aqui? Ele não se preocupou com a comunhão com Deus. Ele não se preocupou em escutar o Espírito Santo, ele só se preocupou em o Espírito Santo dar a ele aquilo que ele queria. Ele se preocupou em desenvolver uma fé para ter a vaidade dele saciada.
E teve. Só que pajeira fica velha. Uma pajeira que valia 200 mil, tem umas aí hoje que não vale 10. Por quê? Porque são coisas da vida, são coisas vãs. Talvez se ele tivesse escutado o Espírito Santo tivesse dado para ele, tirado do coração dele, melhor dizendo, o desejo da vaidade de ter essa pajeiro, e ele sairia do quarto ali em paz, tranquilo, descansado, em comunhão com Deus, muito mais feliz, alegre, e aí depois Deus vai e dá a pajeiro para ele, ele vai dizer assim, ah tá, é só uma pajeiro. Uma vez um pastor preparou uma oferta para o David Robson, muito grande, pegou, converteu, foi lá no banco em dólar, fez aquele pacotão, e no congresso, lá no David Robson, quando terminou, ele chegou lá e aproveitou o movimento ali, quando o David Robson ia passando, ele chegou perto do David Robson e falou assim, olha, a minha oferta é para você. David Robson pegou a massa de envelope com dinheiro assim, aí deu para o assistente dele e falou assim, eu não me impressiono com nada com o que meu pai me dá. E aí aquele pastor ficou meio frustrado, né? Ele não chegou nem a abrir assim para poder passar, para ver, né? Você bate o olho assim, você sabe mais ou menos quanto tem. Ele pegou e botou do lado, falando, não é isso que me enche o coração. Não é isso que me empolga. Não é isso que vai fazer o meu coração ficar alegre. Por quê? Porque o David Robson tinha entrado numa condição onde a presença de Deus era mais importante. Um homem que teve aviões, que teve programa de televisão nos Estados Unidos, que viajou o mundo todo, que disse, eu quero que essas coisas fiquem, não quero mais andar nisso não. Eu achei uma coisa melhor, eu achei a presença de Deus. Tua presença vale mais, não foi o que nós cantamos? Não importa o preço, porque tua presença vale mais. A presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. Pois a própria criação, voltando para Romanos 8:20, pois a própria criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso que nós andamos hoje, na liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade de não ficar preso à vaidade. De não ficar preso à necessidade de engrandecer o nosso nome. De não ficar preso ao mundo. Nós somos livres do mundo. Nós somos livres do imperialismo capitalista. Não porque nós somos comunistas socialistas. Porque nós também somos livres da prisão socialista. Do controle comunista. Nós não estamos nenhum nem outro. Nós somos reinos. Nós somos reino de Deus. Nós não somos nem democracia nem republicano, nós somos reino. Sacerdotes, nós somos filhos, herdeiros da graça, co-herdeiros da vida em Deus. Nós precisamos ter esse entendimento para não andar na vaidade. Porque nós sabemos, versículo 22, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Desde o Éden, passando por Noé, passando por Babel. Em que mundo nós vivemos? Nesse mundo aqui, de angústias. No mundo de sofrimento, no mundo de pessoas que estão sempre descontentes com algumas coisas. Mas nós, versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E aqui nesse versículo ele fala sobre o dia que nós estaremos no céu. Nós esperamos. Por isso que o sofrimento, ele não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Quanto mais nós entramos em comunhão com Deus, mais aquilo que é eterno, mais aquilo que é espiritual, mais aquilo que é de Deus, aquilo que é a vida do reino de Deus, ela vai se manifestando em nós. E aí a paciência vai sendo derramada em nosso coração, porque nós aguardamos aquilo que nós temos enxergado, a Jerusalém celestial. Então as aflições, as coisas da vida, elas não vão influenciar em nós, na nossa vida, por quê? As ansiedades, porque nós vamos a cada dia
sendo revelada em nós a glória daquilo que nos espera. E daquilo que nós podemos viver também hoje, vivendo uma vida espiritual, e as vaidades e os desejos e as coisas do mundo vão sendo tirados de nós. Vamos vivendo, vamos comprando, vamos a cada dia caminhando sobre a terra, mas é como se não caminhássemos. Precisamos desenvolver a vida espiritual. Não uma vida religiosa, não uma vida de congregação, não uma vida de doutrinas somente, mas aqui dentro, uma vida de fé, no Espírito. Uma vida onde nós somos guiados pelo Espírito. Uma vida onde o Espírito Santo vai direcionando cada passo. Uma vida onde o reino de Deus vai a cada dia sendo substituído, ou vai substituindo, desculpe, o império das trevas, o mundo, a vaidade, as coisas que estão lá. Porque o mundo ele caminha para esse lugar aí, e vai caminhar. Não vai vir tempo bom para o mundo daqui para frente não, queridos. Vai vir confusão. Vai vir Babel, vai vir uma torre alta, vai vir os homens querendo serem mais poderosos. Vai vir o fim do mundo. Eu estou igual aqueles pregadores com as placas. O fim do mundo está próximo. Tenho que dar vontade de fazer isso. Vou dar uma placa e ficar no comércio lá gritando assim, feito doido. Jesus está voltando, o fim do mundo está próximo. Essa não é a maneira mais sensata de fazer isso. Talvez sentado numa cadeira, pela internet, com uma voz mais tranquila, eu consiga convencer você de que Jesus está voltando. Eu consiga dissuadir você a buscar entrar na presença dele. Talvez com uma voz não gritando, uma voz mais tranquila, eu consiga fazer você enxergar que existe um céu para nós e que a vida eterna está aí esperando por nós. É isso que eu procuro fazer. Talvez botar uma placa na frente, ou fazer como João Batista, que sai gritando: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele gritava lá no Jordão. Mas se hoje ele tivesse uma rede social, se ele tivesse uma forma de falar isso para as pessoas de uma forma mais clara, ele poderia ter falado. E é isso que nós procuramos fazer, alertar você, para que você comece a sair do mundo, deixar o velho homem, deixar as coisas do mundo e começar a buscar aquilo que é de Deus. Para encerrar, abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, versículo 17. Qual foi a orientação que Paulo deu para os Efésios? Paulo entendia que o mundo estava indo para o abismo. O mundo é assim, quanto mais você ergue uma torre para aumentar a sua vaidade, o ditado certo é: quanto maior o tamanho, maior a queda. E quem estiver embaixo, mais entulho que vai cair sobre a sua cabeça. Porque quando cair a torre, cai todo mundo. Quando vir a confusão, vem para todo mundo. Então, quanto mais o mundo se ergue, quanto mais o mundo está na vaidade, quanto mais o mundo está caminhando em direção ao inferno, nós precisamos buscar mais a vida em Deus. E Paulo fala assim, no versículo 17 de Efésios 4. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Igual Nimrod, que andou na sua vaidade. Vamos fazer vamos nos ajuntar aqui, vamos ser grandes. Não vamos nos espalhar sobre a terra, não. Vamos fazer uma grande nação aqui no nosso meio. Vamos fazer uma torre. Vamos fazer um império aqui para nós. A vaidade. Não andeis como andam
andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida em Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vivem na ignorância porque a palavra não chegou até eles. Mas quando a palavra chega e eles não aceitam, é por causa da dureza do coração. Você ser ignorante é uma coisa. Mas quando a palavra vem até você, para dizer para você assim, olha, sai da vaidade do mundo e busque a presença de Deus, e você não aceita isso, é porque o seu coração está duro. Estes se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E é uma coisa que eu tenho acostumado a dizer esses dias, quem está no mundo, quem está no pecado, não está nem aí para nada. O cara não tem ética, o cara não tem verdade, o cara não tem honra, o cara não tem fidelidade, o cara não tem nada, o cara só quer fazer com que a torre dele seja erguida, ele quer ser o maioral. E se para isso eu tiver que passar por cima de todo mundo, eu passo. A gente vê isso escrito direto aí nos Instagrams da vida e nas práticas das pessoas. Passam por cima de todo mundo para saciar as suas vontades. Mentem, enganam, roubam, matam, não agem com fidelidade. Porque quando você age com amor, com fidelidade, quando você age com paciência, quando você age com verdade, você perde. Sempre perde. Porque você dá a vez. Quando você dá a vez para o outro, você perde. Você deixou ele passar na sua frente e ele vai com todo o gás, ele nem para trás olha. Isso é o mundo. Só que no reino, quando se perde, é que se ganha. Você pode estar perdendo para o mundo, mas você está ganhando em Deus. Isso é escolher não andar segundo o mundo, mas andar segundo Deus. Quando você baixa a cabeça, quando você não responde, quando você não deixa a ira envolver sobre você, quando você dá espaço à justiça de Deus, quando você anda em amor, quando você perdoa aqueles que te ofenderam, você está deixando o velho homem e está andando num novo lugar em Deus. Aos quais, tendo tornado-se insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, ou seja, com afinco, com rapidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles foram instruídos. Esse se é que de fato aqui, parece que Paulo está falando para a igreja hoje. Olha, não foi assim que você aprendeu através da palavra, se é que de fato você aprendeu pela palavra. Não foi assim que você viu o exemplo em Jesus, se é que de fato você realmente está olhando para Jesus ou está olhando para alguma outra coisa da igreja que não seja Jesus. Não foi assim que vocês aprenderam em Cristo, se é que de fato vocês têm ouvido dele e foram instruídos nele segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. O que é despojar? Despojar é tirar roupa. Despojar é tirar, é deixar fora. Despojar é se esvaziar. Despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos e as concupiscências do engano. Se despojeis da velha natureza, se despojeis das vaidades do mundo e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, se criado segundo Deus, no espírito, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Se é que de fato vocês têm escutado em Cristo, se é que de fato vocês têm andado nele, vocês vão andar na verdade, porque ele é a verdade. Se despojando, ou seja, se esvaziando, e se despojando é um termo de continuidade, pouco a pouco você abandonando as práticas do velho homem, pelo Espírito, e sendo revestidos de um novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, tudo isso procedente da verdade. E se você não sabe como fazer, Paulo vai dizendo aqui, é só você ler. Ó. Por isso, deixando cada um a mentira, fala a verdade, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não dê lugar ao diabo, quem furtava não furte mais, antes trabalhe. E aí ele vai dizendo, ó, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, não entristeçais o Espírito Santo,
Longe de vós toda amargura, cólera, ira, antes sede uns para com os outros benignos. E ele vai aqui, ó, ditando coisas. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo andou. É muito simples, é dizendo assim, ó, olha o que Jesus fez e faça igual. Está tudo escrito aqui. Não tem a ver com uma doutrina, não tem a ver com um dogma, não tem a ver com uma religião, não tem a ver com um clube, não tem a ver com uma denominação, tem a ver com uma pessoa, Jesus. Olha o que ele fez e procure fazer igual. Tem até um livro e um filme muito conhecido nos anos 80 que fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Aconselho até você ler esse livro ou assistir o filme. Em seus passos, no seu dia a dia, se fosse Jesus no seu lugar, como é que ele ia proceder naquilo que você faz? No seu trato com as pessoas, com seus colegas de trabalho, com a sua família. Se fosse Jesus no seu lugar, como é que ele ia fazer naquela situação? Não pense no Jesus, aquele que morreu na cruz. Pense no Jesus homem andando sobre a terra, que fosse você. Se ele estivesse ali na hora de você tomar uma decisão, qual era a decisão que ele tomaria? Será que ele gritaria do jeito que você gritou? Será que ele ficaria irado do jeito que você ficou? Será que ele perdoaria do jeito que você não perdoou? Será que ele iria ceder àquela tentação que você sabia que era errado? Porque o Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Para quê? Para que a gente possa andar nos passos de Jesus. Então, aqui tem a orientação de como nós podemos sair do mundo. Em que mundo você está? Em que mundo você vive? Você pode viver no mundo, igual a maioria. Ou você pode andar no reino de Deus, seguindo as regras, seguindo as orientações. Não vou nem colocar regra, para você não entender que é lei. Seguindo as orientações que o Espírito Santo tem deixado para nós. E aí nós podemos andar nisso aqui e descobrir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Só depende de nós. Então, o mundo está caminhando para o fim? Com certeza. O fim está próximo. Mas ainda não é o fim. Ainda não chegou o fim. Enquanto nós estamos aqui, devemos andar nas obras que Ele tem nos ensinado. E eu procuro deixar bem claro que não tem a ver com uma religião, com uma prática, com um dogma. Tem a ver com você. Quem você é, com a sua vida em Deus, nos seus passos. Como é que você vai andar? O mundo tem ensinado na vaidade, no pecado. Tá nem aí para nada, vou morrer mesmo? Ou você vai andar segundo a vida em Deus, buscando aquilo que é eterno, tendo comunhão com o Espírito Santo e acreditando e tendo esperança de que algo melhor está preparado para nós? É uma escolha. Simples assim. Não tem dois caminhos, é porta estreita e porta larga. É luz ou trevas, ou é Deus ou é o diabo. É uma dualidade? É. As pessoas não gostam de dualidade, acham que devia ter várias coisas no meio, mas no reino de Deus é assim. E quando eu falo isso, eu não falo em relação à igreja simplesmente, eu falo aqui dentro, são escolhas aqui dentro, é bem ou mal. Ou você anda no bem ou você anda no mal. Ou você quer servir a Deus e andar em bondade e dar frutos espirituais, ou você não quer. É uma caminhada em que a sua vontade vai definir isso aí. Onde está o teu coração? Em que mundo está o teu coração? Só você tem a resposta. E eu oro a Deus para que você encontre a liberdade do reino de Deus. A liberdade da vaidade das coisas do mundo. Para que você não esteja aí erguendo torres de Babel, mas que você possa voltar um pouquinho atrás e entrar na arca e ser salvo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por estarmos tão descansados em Ti. Te louvamos pelo Teu amor e pela palavra com a qual o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nós te adoramos por isso, Deus.
Nós declaramos e abençoamos sobre cada pessoa que tem escutado essa mensagem, para que a tua graça venha sobre ela e o entendimento da presença do Espírito Santo e do Reino de Deus. E que ela encontre a cada dia o desejo de mergulhar mais e mais e mais na tua presença e de conhecer toda a bondade, toda a maravilha, toda a graça que é o teu amor. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre ela, Pai, sobre cada pessoa, sobre cada um que tem escutado essa mensagem e sobre nós também, para que a cada dia nós possamos buscar mais e mais a tua presença e ter comunhão com o Senhor e nos despojar do velho homem e nos encher, e nos revestir do novo homem criado segundo a tua imagem, criado pelo teu Espírito, e a mente de Cristo possa cada dia ser construída dentro de nós. É isso que nós queremos, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E essa é a nossa oração por aqueles também que têm escutado essa mensagem. Muito obrigado por tudo. Nós te adoramos. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco. Deus seja louvado grandemente através da sua vida e que você possa produzir frutos espirituais todos os dias e andar nessa terra, passo a passo, com o mesmo amor que Jesus amou, amou e amou. Muito obrigado, boa noite e até a próxima reunião.